livro de Hebreus, o capítulo 10. Nós vamos ler os versos de número 19 ao 39. Confesso a vocês que é um texto de arrepiar. Entretanto, necessário, fundamental para as nossas vidas hoje. Hebreus, capítulo 10, versos 19 ao 39. Esse texto é um apelo. Menos volume, por favor, gente. Esse texto é um apelo à persistência, à perseverança. E é um texto que clarifica no que nós precisamos persistir e perseverar. Amém? Quem encontrou, diga amém. Nos diz assim o texto: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com a água pura, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos. Pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Repita isso: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Acompanhe a leitura. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto mais severo castigo julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus.
profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado, e insultou o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, e retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações, e em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente compensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém? Fecha os teus olhos, por favor. Pai, a Tua palavra é viva, a Tua palavra é penetrante, a Tua palavra é eficaz, e é com temor e tremor que nos colocamos diante da Tua palavra nesta noite, Pai, pois ela é o poder do Senhor para transformar todo aquele que crê. Senhor Jesus, tenha toda a liberdade para agir, para ministrar aos nossos corações. Traz discernimento, traz entendimento, que este ambiente seja um ambiente cheio da Tua glória, Senhor. Fala conosco, Pai, fala com a Tua igreja, nós assim pedimos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, amém e amém, Senhor, amém, amém, igreja. O texto de hoje traz um imperativo para nós, que reconhecemos Jesus, o Senhor das nossas vidas, que reconhecemos que Jesus é quem nos deu acesso ao Santo dos Santos, por um novo e vivo caminho, através do seu sangue, através do seu sacrifício na cruz. Ele nos tornou a sua igreja, Ele nos uniu em um só corpo. Repita isso: hoje eu sou igreja de Cristo, porque Ele morreu em meu lugar, e na cruz do Calvário me reconciliou com o Pai. E é interessante, gente, que esse texto diz algo que parece que é algo muito atual. Ele diz bem assim: e não deixemos de nos reunirmos como igreja. Quem nos uniu como igreja? Quem nos tornou igreja? Cristo nosso Senhor Jesus, amém? E aí, naqueles dias, a apostasia estava sendo implacável na vida de muitos cristãos.
de muitos que um dia já estiveram na casa de Deus, já estiveram reunidos como igreja no nome do Senhor, agora estavam deixando esse ambiente. Havia se tornado costume de algumas pessoas. E o escritor aos Hebreus diz: não deixem de se reunir como igreja, como o costume de alguns, mas encorajem uns aos outros, ainda mais que o grande dia está mais próximo, que o grande dia se aproxima. Se você observou no texto, a palavra dia tem a letra D maiúscula, porque não se refere a qualquer dia, se refere à volta do Senhor Jesus. E repita isso: Jesus vem buscar a sua noiva, a sua igreja. Amém? Ele virá e não tardará. Ele virá. Esta é a promessa. E quanto mais próximo o dia, tem um imperativo para nós: sermos igreja, reunir-nos como igreja. E gente, em um período de pandemia, falar em reunir é desafiador, é ou não é? Todos nós já fizemos isolamento, todos nós já tivemos momentos de estarmos reunidos como igreja, apenas na modalidade online. Foi assim ou não foi? 2020, 2021, momentos em que a pandemia estava intensa, e nós ouvíamos: o lugar mais seguro para estar é dentro de casa, e nós fomos para dentro de casa e nos conectamos. E hoje, temos aí vacina, o número de pessoas gravemente em tratamento diminuiu, o que possibilitou até mesmo cada um de vocês estarem aqui hoje. Só que tem um detalhe, gente: todo esse contexto, somado a outras mentiras que são deixadas sutilmente no coração das pessoas, fez com que muita gente perdesse a paixão, a chama de estar reunido como igreja. Muita gente entrou numa zona de conforto, onde, ainda que na possibilidade de se reunir como igreja, prefere apenas estar ali online, e às vezes nem online está mais. Por quê? De uma forma processual, vai apagando a chama. E sabe o que é interessante? Pessoas que entram num estado de mornidão, não é alguém que estava frio e está aquecendo. Pessoas que entram num estado de mornidão espiritual, é alguém que um dia já esteve quente, mas agora está se tornando morno. E uma das coisas que cooperam para isso é ignorarmos os ambientes que Deus prepara para que a gente de fato aqueça na presença dEle, para que a gente de fato viva aquilo que Ele quer que a gente viva. Então existem pessoas que hoje acreditam que não precisam de igreja, que não precisam de culto para andar com Deus, para se relacionar com Deus, e até usam uma expressão muito bonita: culto é religiosidade, tem que parar de ser religioso. E geralmente são teólogos que nunca ganharam uma alma para Jesus, que nunca batizaram uma vida ao Senhor Jesus,
e não tem a mínima ideia do que é discipular alguém, no sentido de ser imagem e semelhança a Cristo. Mas vai para a internet falar de lifestyle. Vai para a internet, pastor Lucas, falar que não precisa de culto. Mas ei, a palavra de Deus nos afirma que nós não podemos deixar de nos reunir, porque quando nós nos reunimos, nós estamos em um ambiente de transformação, nós estamos em um ambiente de metanoia, nós estamos em um ambiente em que a graça de Deus é dispensada sobre nós, para que o velho homem morra e o novo venha a existir. Então repita isso: a minha célula, a minha igreja promove ambientes de transformação. Por quê? Porque é um ambiente que nos permite ter experiências, e essas experiências nos trazem saberes, conhecimentos, que nos leva à revelação do próprio Senhor Jesus. E aí toda vez que você deixa de estar no ambiente certo, você ocupa outro espaço, que vai te gerar outra experiência e um outro saber. E a pergunta que não se cala é: com base nos ambientes que você tem colocado os seus pezinhos, com base nas experiências que você está se permitindo viver, com base nos conhecimentos que você está tendo para a sua vida, qual é a versão que você está trazendo à tona? Qual é a pessoa que está vindo à tona? É o melhor que existe dentro de você, ou é o pior que existe dentro de você? Por que que eu digo isso, gente? Porque evangelho não é um jeito de dar uma melhoradinha na vida. Cristianismo não é um jeito de evoluir na vida. Nós precisamos entender que Jesus não veio colocar remendo na nossa vida. Ele veio nos fazer algo novo. Ele veio nos transformar. E transformar não é evoluir, transformar não é melhorar, transformar é entender que era perca total, mas Ele foi lá, me resgatou e me fez uma nova pessoa. Transformar é abrir mão do velho para viver uma novidade de vida. Porque Ele não coloca remendo novo em pano velho, Ele não coloca vinho novo em odres velhos. Então o ambiente de metanoia é esse ambiente onde a igreja se reúne, e onde nós temos o imperativo de ministrar uns aos outros. Quem diz que serve a Deus sozinho em casa está mentindo a si mesmo. Porque pelo menos 90 vezes a palavra de Deus nos diz que temos que amar uns aos outros, encorajar uns aos outros, orar uns pelos outros, concordar uns pelos outros. Temos que viver uns aos outros. Repita isso: mandamentos de reciprocidade. Como que você vai viver mandamentos de reciprocidade sozinho? É por isso que nós temos que nos reunir como igreja, porque onde a igreja reúne, aí Cristo está. É assim ou não é? Quem já percebeu que Jesus estava lá na sua célula? Quem já percebeu que Jesus está nesse culto, nesse ambiente poderoso? Quando nós nos reunimos em seu nome, repita isso: nós temos um ambiente de transformação. E isto
é o que nós podemos chamar de ecossistema do reino. Na biologia existe o ecossistema marítimo, terrestre. No Brasil tem vários aqui em cada região. E para cada ecossistema existe uma espécie que vive e subsiste. E acredite, nós que nascemos de novo, precisamos de um ambiente. Nós que nascemos de novo, precisamos de experiências. Nós que nascemos de novo, precisamos dos conhecimentos certos. E aí o diabo, que não é bobo, sabe que se ele quiser atrapalhar a sua vida, basta tirar você do ambiente certo. Porque se você não estiver no lugar certo, você não vai viver as experiências. E se não viver as experiências, você não vai ter os conhecimentos que precisa para a sua vida. E aí, inevitavelmente, você está fadado a morrer espiritualmente. Pastor, você está dizendo então que se eu não vou no culto eu não vou ser salvo? Não. Pastor, você está dizendo se eu não vou numa célula eu não vou ser salvo? Não. O que eu estou dizendo é que se você abre mão do culto, se você abre mão da célula, se você abre mão do Tadel, naturalmente pode ser um abismo que puxa outro abismo, e daqui a pouco você está no buraco. Porque toda vez que você abre mão de estar num ambiente onde Deus está se revelando, você escolhe estar em outro ambiente. E aí tem aqueles que vão para o Big Brother. Tem ou não tem? Tem aqueles que curtem uma baladinha. E todo o ambiente promove o quê? Uma experiência. E toda experiência traz um tipo de conhecimento. E o tipo de conhecimento que você está tendo está tornando você semelhante a quem? O tipo de conhecimento que você está tendo está fazendo você se parecer com quem? Porque nessa vida você pode fazer o que você quiser. Só que você precisa entender que no apagar das luzes, com quem você mais se parecer é esse que estará do outro lado de braços abertos para te receber. E você precisa entender que não há escolha. Você foi predestinado a ser imagem e semelhança de Cristo. Mas talvez você não está entendendo que para viver esse processo de transformação, você precisa do lugar certo, das experiências certas e do conhecimento certo. Repita isso. O que Deus quer derramar na minha vida não é no isolamento e nem na modalidade à distância. É vida na vida. Repita isso. Eu preciso de outras pessoas para ser igreja. E gente, Atos capítulo 2 nos diz que nos dias de Pentecostes estavam todos reunidos em um mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso que encheu toda a casa onde estavam. E eles viram como que línguas de fogo pousando sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo de Deus e passaram a falar em novas línguas. O que nós temos aqui? Um ambiente. O que nós temos aqui? Uma experiência. E o que nós temos aqui? Um conhecimento de Deus.
quantas coisas Deus quer revelar a você, quantas experiências Deus quer dar a você, quanto conhecimento Deus quer trazer à sua vida, mas o diabo está sabotando você, roubando você dos lugares que Deus promove, esse encontro, essa experiência e esse conhecimento. E é por isso que a palavra de Deus afirma: para de fazer como o costume de alguns, não deixem de se reunir como igreja. Quando você abre mão da sua célula, você está atrapalhando o mover de Deus. Quando você abre mão de estar numa celebração, você está atrapalhando algo que Ele quer fazer na sua vida, porque você está se privando de estar no lugar certo para viver as experiências que Deus quer dar a você. E toda vez que você abre mão de um lugar como esse, você não fica num lugar neutro, você ocupa outro lugar, e esse outro lugar está trazendo para fora que pessoa em você. Pega a sua Bíblia, por favor, e abra por gentileza Gálatas capítulo 5. Eu quero ler a partir do verso 18. Olha que interessante. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja e embriaguez e orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. E se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. A pergunta que você precisa responder é: com base no ambiente que você mais vive hoje, o que está sendo mais alimentado? As obras da carne ou os frutos do Espírito? O que mais está aparecendo no seu comportamento, na sua relação com as pessoas, na sua conduta moral? Será que é os frutos do Espírito ou são as obras da carne? Repita isso: o que eu mais alimentar é o que vai prevalecer. E acredite nisso, toda vez que você abre mão de estar no lugar certo com a sua família, com o seu cônjuge, com os seus filhos, você ocupa outro espaço. E eu pergunto a você, hoje, a forma que você vive te aproxima de Deus ou te distancia de Deus? A forma que você vive uns aos outros, manifestando essa graça do amor de Deus, ou você de fato está a cada dia mais distante
daquilo que o Senhor planejou e sonhou para você. Existe uma forma de viver que é para o meu bem e para o bem das pessoas que eu amo. Existe uma forma de viver que é para que eu me mantenha vivo e em contínua transformação na presença daquele que vive e reina. Abra a sua Bíblia, eu quero concluir com esse texto. Capítulo 2 de Atos, verso de número 40. Existe aqui um ambiente, existe aqui uma experiência, e existe aqui um conhecimento necessário, que nós, como igreja, precisamos viver. Olha o que diz: com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão, às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Ambiente com pregação do Evangelho, ambiente com batismo nas águas, ambiente com o ensino da palavra, ambiente com comunhão uns com os outros, ambiente com oração. Gerou o quê? Experiências com Deus. Cresciam no temor do Senhor, cresciam no amor, cresciam na generosidade, partiam o pão de casa em casa. Experiência em que o amor de Deus se revelava e também se transbordava na vida de cada um deles. E naturalmente o conhecimento de Deus ia tomando conta deles e também de todos aqueles que iam vendo o que está acontecendo. E a cada dia o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos, simplesmente por causa da forma de viver, simplesmente por causa das experiências, simplesmente por causa do conhecimento que estava sendo revelado naquele ambiente e com aquelas experiências. E você precisa entender que Deus nos deu esse ecossistema como igreja. Ou você entende isso, ou você vai ver não só a sua vida esfriar, mas também seus filhos serem engolidos por este mundo que é podre, sujo e corrompido. A maioria de vocês aqui são da minha idade. Quantos se lembram daquela canção assim: vai descendo na boquinha da garrafa? Quem já ouviu essa canção aí? Confessa, quem já dançou esse trem aí lá na infância? Olha aí. Coloca no YouTube. Veja quanta criança em programas de televisão dançando essa porcaria. Crianças sendo erotizadas. E veja o que as pesquisas dizem sobre o aumento de doenças transmissíveis sexualmente. Veja o que as pesquisas dizem de adolescentes grávidas. O aumento que veio.
E hoje está pior. Porque naquela época falava boquinha da garrafa, agora não fala mais com metáfora. É assim ou não é? O mundo lá fora está provendo um ambiente com experiências e conhecimento que está detonando crianças, adolescentes e comprometendo uma geração. E tem gente achando que isso é normal. Tem gente que não está percebendo a seriedade disso. Mas é um efeito colateral de quando você não entende o ecossistema do reino, que existe um lugar em Deus, com experiências com Deus, com conhecimento de Deus, que você precisa ocupar. Caso contrário, o diabo tem muitas experiências para gerar as pessoas lá fora. E talvez você já esteve nesse lugar. E talvez alguns de vocês tenham brincado com estes lugares. Mas preste atenção nisto. O Senhor Jesus nesta palavra diz que aquele que vem não tardará. E que Ele há de julgar todos nós. E esta palavra então nos encoraja. Persista, persevere, não deixem de se reunir como igreja. Gente, hoje a célula de vida na nossa igreja é uma questão de sobrevivência e não só de crescimento e avanço do reino. Você precisa estar numa célula, porque a célula é a igreja se reunindo. Quando você deixa de estar na célula, você deixa de se reunir como igreja. Quando você deixa de estar no Tadel, você deixa de se reunir como igreja. Quando você deixa de estar numa celebração, você deixa de se reunir como igreja. E eu reafirmo, não estou dizendo que o culto é que vai salvar você, mas você abrir mão dos ambientes que Deus está se manifestando, se revelando e trazendo conhecimento, pode ser um abismo, que já já a conta chega, já já a conta chega. E aí, se você nasceu de novo, se você já entrou no Santos dos Santos, você não sabe viver em outro lugar. Agora, se você habita nesse mundão aí, praticando as coisas deste mundo e nada disso te incomoda, coloca amor nas minhas palavras. Você precisa se reconciliar com Deus, ou talvez nascer de novo, porque talvez ainda não provou o que é o novo nascimento.